Olá, confira a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. Hoje o nosso convidado é o assistente social Gustavo Meneghetti, que veio conversar com a gente a respeito de criminalização na adolescência. O senhor fez uma pesquisa na sua tese e vamos falar dela. A pesquisa foi realizada nas varas da infância e de juventude nas comarcas daqui, de Florianópolis, de Chapecó e Joinville. Exatamente. Foram ouvidas mais de 1.500 pessoas, né? Foram 40 processos, 20 processos de apuração de ato infracional, 20 processos de execução de medida socioeducativa, o que totaliza mais de 10 mil páginas processuais. Então, não teve nenhuma entrevista com o adolescente, com o juiz, com o promotor. Foi análise dos autos dos processos. Bom, diante disso tudo pesquisado, eu queria que o senhor nos explicasse um pouco do resultado desta pesquisa, deste sistema todo que foi verificado pelo senhor na pesquisa. Então, eu defendo uma tese um tanto quanto polêmica, né? De que o menor infrator, eu costumo dizer, o menor infrator não existe. Quando eu digo ele não existe porque esse rótulo não faz parte do seu ser social, né, ontologicamente. O que existe é um adolescente que, em determinado momento da sua vida, sob determinadas condições ou circunstâncias, praticou uma conduta que a lei penal define como crime. Para que esse adolescente ele se transforme num menor infrator, é preciso que ele percorra todo o caminho da criminalização juvenil, sendo objeto de controle da polícia, do judiciário e do sistema socioeducativo, que vão, cada qual, gradativamente, cumulativamente, aplicar o rótulo de menor infrator para esse adolescente, a tal ponto que, quando ele chegar no final desse processo, ele próprio vai se reconhecer como esse rótulo e tende a se comportar como se assim fosse. E a minha pesquisa mostrou exatamente isso, como se dá o processo de produção desse menor infrator, assim estigmatizado, no âmbito do sistema penal catarinense. Como que um adolescente pobre, um adolescente negro, que mora na periferia, ele se transforma num menor infrator. Doutor, nós estamos falando de um mesmo problema, que é a marginalidade, tanto do maior de idade como do menor de idade, né? Mas aqui trata-se de uma infração e não de um crime. Na prática, menor e maior de idade se comportam da mesma forma do ponto de vista desta penalidade? Veja bem, o pressuposto da minha pesquisa, que eu extraio do campo da criminologia, ele considera que há um deslocamento do objeto de análise. A criminologia positivista analisava o criminoso, o delinquente, enquanto um sujeito patológico, anormal, e buscava os determinantes, os fatores que levavam a esse sujeito a cometer um crime. A criminologia crítica, a qual eu me filio, ela desloca o objeto de estudo, que deixa de ser o sujeito infrator ou criminoso e passa a ser o próprio sistema penal e a criminalização juvenil. O que o sistema faz com o adolescente não é diferente do que ele faz com o adulto. Apenas o parâmetro legal é que muda. Você tem o direito penal para criminalizar o adulto, e você tem o direito da criança e do adolescente, que é utilizado para criminalizar o adolescente. Mas, basicamente, não existe uma distinção, nem do ponto de vista do que leva essas pessoas a cometerem condutas que a lei penal considera como crime, nem do ponto de vista da resposta que o Estado dá, que é uma resposta essencialmente punitiva, tanto de um lado quanto de outro. Parece ser punitivo, mas o que diz a nossa Constituição, aquilo que é a ideologia dela, é da recuperação, né? E no menor, na reeducação. Nós conseguimos fazer isso? Veja bem, na minha pesquisa, eu peguei os processos de execução de medida socioeducativa e eu fiz uma leitura de trás para frente. Porque era uma agonia, eu ia lendo os processos, e eram processos longos, 300, 400 páginas. À medida que eu ia lendo o processo, eu ficava imaginando o que vai acontecer com esse adolescente lá no final, depois que ele cumprir a sua medida. E lendo os processos de trás para frente, verificando o que aconteceu com esse jovem, o que eu identifiquei? Jovens já com 18 anos presos, em situação de rua, vendendo drogas, e alguns até assassinados.
De maneira que é difícil imaginar, pelo menos no que diz respeito às medidas de internação e semi-liberdade, que foram as que eu me aprofundei, é difícil imaginar que ela recupere o adolescente. E nesse sentido a gente poderia falar de um fracasso da medida. Mas eu me pergunto, será que realmente é um fracasso? Será que de fato essa medida tem por objetivo recuperar esse adolescente? Ou ela acaba consolidando aquele rótulo de menor infrator e determinando um destino cruel para esse adolescente e que não tem impacto nenhum na redução da violência? Bem, nós temos uma ideia da concepção e o discurso utilizado pelo Estado, né, para explicar o que está fazendo com este menor que está diante de uma infração. Esta justificativa que o Estado dá, ela pode ser teórica. Como é que ela é entendida pelos especialistas, como o senhor, por exemplo, que pesquisou, foi estudar isso? É plausível o que o Estado vem dizendo a respeito do que está fazendo? Veja bem, a gente tem a concepção de que o problema para resolver a violência é mais violência. É o que se chama de eficientismo penal. Então a gente pede mais polícia, mais prisões, pena de morte legalizada, porque ilegalmente ela já existe. A gente pede uma avalanche de punição. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, são 720 mil presos. Se o aprisionamento tivesse um impacto no sentido de reduzir a violência, não teríamos os níveis de violência que temos hoje. Então, a grande contradição se o Estado realmente quer combater, prevenir a criminalidade ou reduzir os níveis de violência, por que ele toma medidas que fazem o contrário? Violência, para combater a violência, só pode gerar mais violência. E talvez o objetivo do Estado não seja tanto combater essa criminalidade e talvez seja mais administrar essa criminalidade. Pegar o menino pobre com 100 gramas de maconha e deixar um empresário que frauda uma licitação, que sonega imposto e dessa forma reproduzir a ordem, o estado de coisas que a gente vive. Bom, talvez aí o senhor esteja entrando já vamos dizer, na solução da coisa. O senhor, como um estudioso deste assunto aqui, diria que a solução imediata, em primeiro grau, vamos dizer assim, seria o que fazer? Esse é o problema. Não existe uma solução imediata para um problema complexo. O que eu aponto ao final da minha tese são alguns caminhos que a gente pode começar a construir coletivamente para encontrar, se não para resolver o problema, que é por demais complexo, ou pelo menos para reduzir o impacto dele na sociedade. Por exemplo, uma das coisas que eu defendo é um investimento em modelos alternativos de solução de conflitos. O sistema penal não resolve nenhum conflito. Por quê? Porque ele rouba o conflito das pessoas. A vítima, ela entra no processo tão somente como um instrumento, como um pretexto para punir o agressor. Muitas vezes o que a vítima quer é ser ressarcida, muitas vezes ela quer ser indenizada, ou talvez só um pedido de desculpas, mas ela só serve ali como instrumento para o exercício do poder punitivo do Estado. Os modelos alternativos ou efetivos de solução de conflitos buscam meios conciliatórios vítima e ofensor. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem um projeto piloto na área da justiça restaurativa com adolescentes. Eu acho que a lei do SINASE, ao prever as práticas restaurativas expressamente em lei, nos dá uma possibilidade de investir nesses modelos, onde a forma de controle social é não punitiva e que talvez tenha um impacto muito mais efetivo do que a forma punitiva, que nós já conhecemos o seu resultado, o que ela produz. Não é que não existe nenhum controle, que o adolescente vai poder fazer o que ele quiser, que não vai existir nenhuma resposta. Vai existir um outro tipo de resposta, uma outra forma de controle social. Uma outra abordagem. Que não rotule ele como menor infrator, que não faça com que ele se sinta como menor infrator e que ele se comporte como tal. E que atenda à necessidade da vítima, que normalmente não tem as suas necessidades atendidas no processo criminal ou da área infracional. Eu estou entendendo, então, que o senhor não é a favor, por exemplo, do aumento da idade penal. Não, absolutamente.
Primeiro porque a redução da maioridade penal ela está baseada em 3 grandes falácias, eu diria. A primeira mentira é de que haveria um aumento da criminalidade juvenil. Bom, quem define se aumenta ou diminui a criminalidade é o próprio sistema penal. A estatística criminal não pode ser levada ao pé da letra. Mas considerando a estatística criminal mesmo, que é aquela criminalidade, a ilegalidade que o sistema penal persegue, a maioria dos crimes seriam cometidos por adultos, apenas 10% por adolescentes. A segunda grande falácia é de que haveria que os adolescentes estão ficando cada vez mais perigosos. 80% dos adolescentes que estão no sistema de internação do país cometeram infrações patrimoniais, roubo e furto e tráfico de drogas. Só uma minoria muito pequena que cometeu crimes contra a vida. Então, talvez não seriam tão perigosos quanto a gente imagina. O que se faz é pegar um caso isolado e colocar como se fosse, tomar a exceção como se fosse a regra. E a terceira e última falácia é a falácia da impunidade. É dizer que esses adolescentes não são responsabilizados pelos seus atos. No Brasil, hoje, existem mais de 20 mil adolescentes internados. Eles ficam internados por até 3 anos. Talvez pareça pouco, mas o tempo do adolescente é diferente do tempo do adulto. 3 anos para um jovem é um tempo muito maior do que 10 anos equivalente aos 10 anos para o adulto. Eles são responsabilizados, não existe impunidade. Existe impunidade demais, além da conta, porque esses adolescentes, à medida que eles entram no sistema de internação... Talvez só a punição, né? Como eles entram no sistema de internação, como é de Santa Catarina, que está o que eu mostrei na minha pesquisa, eles enfrentam condições absolutamente desumanas. Eles têm diversos direitos violados. Eles sofrem violência dentro do sistema. Como esperar que eles se saiam melhores do que entraram? Impossível. E, mais uma vez, a proposta de redução da maioridade penal, ela aposta nessa lógica de que a gente precisa mais penas, mais prisões, mais polícia, mais violência, que é o que tem um efeito contrário. Não vai proteger a sociedade dessa forma. Ou a gente pensa modelos alternativos, ou a gente faz diferente do que temos feito, ou a gente vai produzir mais criminalidade e mais violência ainda. E o senhor diz que compreender o modus operandi e os mecanismos de controle social exercido pelo sistema penal. Eu puxei isso e lhe pergunto, há um descontrole, né? Não há controle do Estado. Ou estou enganado? Há um controle, um controle de tipo punitivo e determinado grupo social, determinados sujeitos. O Estado escolhe quem ele quer controlar. E, de fato, controla. São 720 mil presos, estão controlados. Se a gente pensar que são mais de 60 mil homicídios no Brasil por ano e que boa parte desses homicídios são cometidos pelos próprios órgãos do sistema penal, do Estado, seja a polícia, seja agentes penitenciários, etc., há sim um controle. Há sim um controle. Agora, esse controle não tem nenhum impacto na redução da violência. A redução da violência talvez seja o pretexto para exercer esse controle. Há controle, mas não há solução dele para ele. Não. E talvez não se queira ter essa solução. Essa que é a grande questão. Como pergunta final, eu fui buscar de novo lá na sua tese de pós-graduação e me chamou a atenção quando o senhor fala do capitalismo dependente. É um título, é um capítulo até, abordando o racismo no Brasil, né? O capitalismo, em tese, pelos seus apologistas, é um sistema que se remete à liberdade, né? O capitalismo, enfim. Onde é que está a dependência do capitalismo, nesta sua visão especialmente? Então, essa concepção de capitalismo dependente é que me serve para entender a estrutura social onde a gente vive em termos de Brasil, de América Latina. Há várias versões de capitalismo dependente, né? O que se entende, o que eu entendo como capitalismo dependente, a partir de um economista chamado Rui Mauro Marini, já falecido, e a partir de um grande sociólogo brasileiro como é Florestan Fernandes, de que existe uma relação de dependência e subordinação entre nações periféricas com relação às nações centrais. Dependência econômica, dependência política, diplomática, e é algo, realmente reconheço, algo polêmico, porque hoje se diz que o Brasil teria ascendido a um capitalismo autônomo, etc.
Mas se a gente for pensar o modo de funcionamento da nossa economia, a gente é uma economia neocolonial. A gente exporta a maior parte dos gêneros alimentícios, matérias-primas, a tecnologia produzida lá fora. Hoje temos o pré-sal sendo explorado por empresas estrangeiras. A gente produz riqueza aqui para que ela vá para fora do país, dentro desse sistema de capitalismo dependente. Isso se dá ao custo da exploração da nossa força de trabalho, dos trabalhadores brasileiros, e a gente deveria pensar num modelo de desenvolvimento econômico que passe por uma autonomia do país, no sentido de gerenciar os seus próprios recursos. O pré-sal faria uma revolução na educação. Resolveria problemas de saúde pública gigantes. Mas a gente está optando por dar o pré-sal para os estrangeiros. Inclusive o problema dos menores infratores, né? Provavelmente. A gente fecha escola e abre prisão. Com o dinheiro do pré-sal poderíamos abrir escolas e qualificá-las. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e tratar de um tema tão relevante socialmente, tão necessário de ser debatido. E é óbvio que as minhas posições não são as posições mais corretas ou verdadeiras. É um determinado modo de pensar que deve ser debatido com outros interlocutores para que a gente possa pensar diferente do que temos pensado e fazer diferente do que temos feito. Porque o que temos pensado e o que temos feito só tem nos levado para mais violência e estamos literalmente jogando no lixo a nossa juventude, sobretudo a juventude pobre e negra desse país.